Você já deve ter ouvido falar sobre valuation, que são estratégias de precificação de ativos. Mas a pergunta é, qual a necessidade de um investidor entender de valuation, saber fazer o valuation? Vamos falar sobre isso. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Além desse canal, estamos em diversas outras redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo. Bom, pessoal, essa semana a gente teve uma discussão lá no grupo do WhatsApp, lá do grupo do Apoiadores 500 Pratas, e a gente estava conversando sobre a necessidade de você fazer o valuation, né? Você ter esse conhecimento, saber como fazer o valuation para encontrar o preço justo de uma ação. Será mesmo que isso é muito necessário para o investidor? E a minha resposta é o seguinte, depende. Como tudo, depende. Alguns casos é necessário sim que você faça a valuation, outros casos não é necessário, tá? Inclusive eu já deixo o convite aqui, se você também quiser participar lá do grupo do WhatsApp, que rolam uns debates bem interessantes lá, basta você se tornar um apoiador, o link está aqui embaixo, tá? Então assim, pessoal, essa questão do valuation eu costumo dizer assim, ó, se você é aquele investidor que está começando e vai fazer os aportes mensais, ainda não tem um capital formado, não existe necessidade nenhuma de você saber fazer um valuation, de você querer entrar numa ação no preço justo. Agora, se o seu capital ele já existe, se você recebeu uma herança, ou você vendeu uma casa, ou até mesmo você já investia na renda fixa e agora você quer passar para a renda variável, é sim de extrema importância que você faça o valuation das ações e que você entre nas ações com um preço descontado, tá? Então, o que eu digo é assim, ó, quando as pessoas me perguntam, quando que é necessário fazer valuation? E eu digo assim, quanto maior o aporte que você vai fazer, maior é a necessidade de você fazer um valuation. Se você não tem capital nenhum, você vai começar do zero, então a necessidade de valuation para mim é zero. Não, de repente você já tem lá um valor que representa 10 vezes o valor dos seus aportes mensais. Então a necessidade de fazer valuation já aumentou um pouquinho. Não, Leandro, eu tenho um valor já inicial que representa aí 50 vezes o valor dos aportes mensais que eu vou fazer. Opa, então agora a necessidade do valuation é maior ainda. Mais um caso, não. O valor que eu tenho já em mãos representa 100 vezes o valor dos meus aportes mensais. Cara, então é extremamente necessário que você faça um valuation para não pagar caro nas ações. Tá entendendo a lógica do negócio? Então, você que não tem capital formado, esquece valuation, cara. Vai trabalhar, vai ganhar mais dinheiro, vai tentar aumentar o tamanho dos seus aportes. Esquece valuation. Você que já tem capital em mãos, vamos dar uma atenção melhor para o valuation. Então, vamos ver um exemplo que eu fiz aqui em planilha, que de repente vai ficar um pouco mais claro tudo isso. Então, o que eu criei aqui? Ó? Eu peguei uma ação, um exemplo de uma ação que ela está com a cotação atual de R$40, tá? Eu vou considerar aqui um investidor que ele vai fazer aportes mensais de R$1.000 por mês. Então, esse camarada, ele vai conseguir fazer uma compra de 25 ações, certo? Se ela está valendo 40, ele vai aportar R$1.000, ele vai comprar 25 ações, vai ter que comprar no lote fracionado, tá? E aqui, ó, eu criei dois exemplos, tá? Eu vou usar uma cotação base e eu vou considerar 20 anos de aporte, daqui a 20 anos, para ver como estaria o patrimônio, o capital desse camarada. O crescimento anual da empresa que a gente está usando como exemplo aqui, eu vou colocar 5% ao ano, tá? E a cotação, o que vai acontecer? Nessas condições aqui em cima, a cotação vai ser de R$106 daqui a 20 anos, tá? Então, olha só, eu usei uma empresa considerando cotação base de R$40. Depois de 20 anos crescendo 5% ao ano, ela vai valer, teoricamente, R$106. Eu posso diminuir aqui, né? Se eu boto 4% de crescimento, ela teria um valor de R$87. Eu vou manter aqui um valor médio de crescimento de 5% ao ano. Então, depois de 20 anos, teoricamente, essa empresa teria o valor de R$106 por ação. Ok? Aqui embaixo, eu criei a comparação, então. O exemplo do investidor que não fez valuation e do camarada que fez o valuation para iniciar os seus aportes. Olha o que aconteceu. O cara que não fez valuation, depois de 20 anos, eu coloquei como exemplo que ele teria uma quantidade de 1.000 ações. O capital dele seria R$106.131. A mesma coisa o cara com o valuation, porém nesse exemplo aqui eu ainda não alterei preço, tá? Ele começou pagando
R$40, que é a cotação base, o preço médio da ação lá no momento que a gente vai iniciar os aportes. Ok, então por enquanto não tem diferença nenhuma sem valuation com valuation. Agora eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que o camarada, ele decidiu fazer valuation, esse cara aqui que vai começar com um aporte de R$1.000. Ele decidiu, não, eu preciso fazer valuation, eu só pago se a ação estiver extremamente descontada. E o valuation apresentou para ele que essa ação está sendo cotada a 40, porém ela vale R$30. Esse é o preço justo, então ele só vai entrar nessa ação quando ela baixar para R$30. Então tá, ela baixou para R$30, e quando ela baixou para R$30, ele se dá o direito de comprar uma quantidade maior, porque a R$30, se ele comprar só 25, daria R$750, mas ele pode aportar R$1.000. Então beleza, então ele vai conseguir aqui dar mais ou menos 33 ações, né? Ó, aí ele faria um aporte de R$990. Olha o que vai acontecer agora. O cara que não fez valuation, né? Ele teria um capital de 106.131 em 1.000 ações. O cara que fez valuation, aportando R$1.000, ele teria 1.008 ações. 8 ações a mais. É claro que essa variação que eu estou mostrando é só no primeiro aporte. Mas por que eu mostro isso? Porque o que eu sempre digo é assim, que o primeiro aporte que você vai fazer numa ação não interessa o preço. Se você vai fazer aportes mensais, você está começando. Não interessa o preço. Porque a gente vê aqui, ó, não compensa essa diferença aqui, você tem que ficar esperando para a ação chegar no preço justo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, cara, se você estudou a empresa, gostou da empresa, não interessa o preço, coloca a empresa na sua carteira. Depois que a empresa já está na sua carteira, você vai usar aquela técnica que é ficar comprando sempre o ativo que está mais para trás. Então, naturalmente, você vai acabar pagando sempre mais barato nas ações que você compra todo mês, porque você vai comprar aquela que está mais para trás, então você comprou aquela que está com maior desconto. Porém, para entrar, para colocar essa ação na carteira, se você está começando agora fazendo aportes mensais, não faz muita diferença de preço. A gente viu aqui, ó, tudo bem, 8 ações a mais, mas de 1.000 para 1.008, será que compensa você ficar esperando tanto tempo para entrar? Eu acho que não compensa muito, é pouca diferença. De repente, se você deixa, não entra e a ação continua subindo mais ainda e você fica de fora daquela empresa. Então eu acho assim, que se o aporte é pequeno, você está começando, não interessa a valuation, entra a qualquer preço e depois vai fazendo o preço médio quando a ação já está em carteira. Beleza, isso eu estou considerando aqui o camarada que ele vai fazer um aporte de R$1.000 por mês e ele não tem patrimônio. Agora vamos ver um exemplo de um investidor que ele vai fazer um aporte mensal de R$1.000, mas ele já tem R$10.000 e ele quer começar lá com R$10.000. Então o que aconteceria? Se ele pagar R$40, que é a cotação base, o preço atual, ele poderia comprar 250 ações. Isso daria um valor de aporte de R$10.000. Eu vou colocar os dois exemplos aqui que teriam a mesma quantidade de ações. Então aqui também 1.225. Então olha só, o cara que ele começou lá, ele pagou o preço, ele não fez valuation, não fez nada. Ele pagou R$10.000, tá? Então com valuation e sem valuation, dentro desse preço aqui, ó, o mesmo patrimônio, né? 1.225 ações, R$130.000 depois de 20 anos. Só que vamos imaginar que esse R$40 era caro, então o valuation, mantendo o nosso exemplo, o certo seria R$30 o preço justo da ação. Beleza, esse cara que ele quer aportar R$10.000, ele esperou chegar em 30. Então vamos ver o que aconteceria. Olha só, caiu para 7.500, então ele pode aumentar o número de aportes aqui. Então ele poderia comprar 333 ações, que daria R$9.990. Show! Agora, olha a diferença que aconteceu aqui. Bom, o cara que não fez valuation, ele teria 1.225 ações. O cara que fez valuation para sua primeira entrada, ele teria 1.308 ações. E a diferença em reais seria aproximadamente aqui, ó, R$9.000. Então veja que já começa a pesar um pouquinho mais. Então se você tem R$10.000 já para iniciar e os seus aportes mensais serão de 1.000, a necessidade de um valuation começa a ficar um pouquinho maior. Beleza, agora vamos imaginar o camarada que já tem R$100.000. Então ele pagou o preço atual, ele não se importou com o valuation, ele pagou R$40. Ele compraria 2.500 ações, daria R$100.000. Então ele ficaria com 3.475 ações, ó. E o capital 368.000, tá? Beleza. Agora vamos comparar o cara que ele tinha R$100.000 e ele fez valuation para a primeira entrada dele. Então, ele pagou lá R$30, que é o preço justo da ação. O
que aconteceu nesse caso? Ele gastou só 75 mil, então ele ainda tem 25 mil para comprar ação. Logo ele vai conseguir comprar aqui 3.333 ações, daria 99.990. Olha o que aconteceu aqui embaixo. O cara que não fez valuation, ele estaria com um capital de 368 mil reais. O cara que fez valuation estaria com um capital de 460 mil reais praticamente. Tá? Então veja que a diferença aqui agora já é de quase 100 mil reais. Se você não fizesse valuation, você perderia quase 100 mil reais em relação ao investidor que fez valuation. Então, gente, o que eu tentei mostrar aqui é o seguinte. Se você ainda não tem um capital formado, esquece valuation. Se você já tem uma grana na mão, você já vai começar com um aporte maior. De repente você já investiu na poupança, você recebeu uma herança, você vendeu uma casa, você já vai entrar com um aporte inicial mais pesado. Então você tem que fazer valuation. Porque senão você vai pagar caro e a gente vê que no longo prazo isso aqui vai fazer bastante diferença, tá? Beleza, então eu espero que eu tenha esclarecido essa teoria que eu falo que se você está iniciando, o aporte é pequeno, não interessa a valuation. Se o aporte é grande, interessa. E quanto maior o primeiro aporte, maior é a necessidade de você fazer um valuation. Beleza, aí você me pergunta assim, tá, e se eu já tenho um capital em mão, então quer dizer que se eu não aprender a fazer valuation, eu não posso investir em ações? Não, não é assim. É claro que o ideal seria que você aprendesse a fazer valuation, analisasse bem o preço da entrada, porque se você tem um capital em mão, você não pode pagar caro. A gente acabou de ver aqui que você não pode pagar caro. Só que assim, você que não tem tempo para estudar isso e não quer aprender, a opção seria o quê? Você contrata o serviço de uma casa de análise? Até porque assim, eu acho que a probabilidade de acertar o preço justo de uma ação é muito mais fácil para uma equipe de profissionais cuja profissão deles é isso. A profissão deles é analisar a empresa e descobrir o preço justo das empresas. Então, qual que é a chance de uma equipe de profissionais que vivem disso acertarem o preço e qual que é a chance de você que está iniciando no mercado acertar o preço justo de uma ação? Então, eu acho que é muito mais fácil pegar 5 pessoas cuja essa é a profissão deles, eles fazem isso o dia inteiro, essas pessoas têm uma chance muito maior de acertar o preço justo de uma ação do que você que não tem essa profissão. A sua profissão é ser engenheiro, é ser médico, é ser pintor, é ser mecânico, qualquer outra coisa. Essa é a sua profissão. E a sua profissão não é descobrir preço justo de empresa. Então, assim, você pode desenvolver técnicas para descobrir o preço justo de empresas? Pode, sem dúvida pode. Todas as pessoas podem. Só que eu quero dizer assim, se você não tem tempo para isso, cara, não fica estressando. Se você já tem um capital em mão, contrata o serviço de uma casa de análise e pronto, está resolvido. Os caras já vão te dizer o preço justo de uma ação. Então assim, você não precisa também consagrar tudo que o analista fala. Só que a opinião de um analista, ele vai te mostrar dados, informações sobre a empresa que talvez você que não é um profissional da área, você não iria enxergar. Porque os bons analistas, eles vão lá, eles sentam na mesa da administração da empresa e trocam ideia com o administrador. Cara, o que você me diz disso aqui? O que você me diz daquilo lá? Entendeu? Então, ele troca ideia com o administrador e fica muito mais fácil para esses caras, que são os profissionais da área, para descobrir o preço justo de uma ação. Então, de repente, você acha que está acertando o preço justo, mas tem um monte de informação que você não consegue enxergar porque você não tem um contato tão próximo das empresas quanto um analista profissional da área teria, tá? Então, essa é uma sugestão. Não estou querendo dizer que você é obrigado. Nada você é obrigado, né? Você é obrigado a assinar uma casa de análise? Não, também não. Você pode sim desenvolver o seu método de análise da mesma forma que eu tenho o meu método de análise de uma empresa, só que mesmo assim, eu gosto de assinar casas de análise porque são profissionais da área que sempre tem alguma informação útil a trazer e você sempre aprende algo a mais. Você sempre abre a mente, pô, isso aqui eu nunca tinha pensado. Realmente, isso aqui pode interferir no preço da ação, para cima ou para baixo, etc. Tá? E se você não conhece nenhuma casa de análise e tem interesse em conhecer, a casa que eu assino e conheço o serviço e recomendo é a casa de análise do Daniel. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Se você quiser conhecer. Então lá, pô, ele tem uma equipe que os caras visitam a empresa, os caras sentam lá na mesa com os administradores e tentam descobrir qual que é o preço justo daquela empresa, se vale a pena investir naquela empresa ou não. Então, isso pode ajudar muito na evolução do seu conhecimento, na montagem da sua carteira e a descobrir o preço justo de uma empresa. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma e quebrado esse tabu aí de tem que saber valuation, não tem que saber valuation. E é isso aí. Comente aí o que você acha. Você acha que é importante fazer valuation, não é? E não esqueça de deixar aí o seu joinha e compartilhar esse canal também. Por esse vídeo é isso. Abraço.